Olá, meu nome é Marlena Chambule e eu sou host deste podcast. Sou uma executiva na área de recursos humanos. Estou aqui com a minha parceira e amiga Daiane. Olá, sou Daiane Loureiro, também sou executiva de recursos humanos, com foco em desenvolvimento de liderança e também sou host desse podcast. Sejam bem-vindos. Bem-vindos! O meu foco é trabalhar com adolescentes jovens no seu processo de preparação para o mercado de trabalho para que possam trilhar e ter uma carreira muito bem sucedida. Nós estamos aqui no espaço que é a Biblioteca do Futurando da Helpo, que cederam-nos aqui esse espaço maravilhoso e aconchegante. É uma biblioteca que está aberta ao público, fica mesmo aqui no Jardim dos Professores, então venham visitar, o convite está feito. Bom, e esse é o nosso episódio de número 3, né? E temos vindo a discutir nos últimos episódios o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Já discutimos aqui a introdução do livro e os hábitos de 1 a 6, né? Se você ainda não viu os podcasts anteriores, convidamos a dar pausa nesse vídeo, volta, assiste os anteriores, porque na verdade eles se complementam, né? Então, após assistir os 2 anteriores, pode voltar e assistir esse terceiro. E esse terceiro vamos falar sobre? Esse terceiro vamos falar sobre o 7º hábito. Vamos fazer aqui também uma conclusão. O 7º hábito é afine o instrumento, que cai muito bem depois de todas as conversas poderosas, importantes que nós fomos tendo nos últimos 2 episódios. Quem de fato assistiu os 2 primeiros agora vai perceber que é ali o virar da chave, que é aquele momento que complementa e que é mesmo o fecho neste processo de transformação, focando-se aqui no desenvolvimento dos 7 hábitos, e que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, não é? Uhum. Exatamente. Então pronto, eu vou começar contando uma história que o autor contou. Eu acho que nós começamos assim. Afine um instrumento é o hábito, que ele traz aqui como 7 hábitos, e até para fechar este conjunto de hábitos deste livro, e ele traz aqui o exemplo de uma situação em que ele aproximou-se de alguém que estava a serar uma árvore, serar mesmo para cortar. E percebeu que aquela pessoa estava exausta, estava cansada, e ele perguntou, por que não descansa? A pessoa disse, não, eu não vou descansar porque eu tenho muita pressa. E mesmo porque eu tenho pressa, quero acabar logo isto, então não vou me dar tempo para descansar. Ele perguntou, há quantas horas estás a serar a árvore? E a pessoa disse, há 5 horas. E sem descansar. Então ele disse, olha, o melhor caminho é de facto tirares uma pausa, descansar para recarregar as energias e também poderes afiar a tua cera, poderes afiar este teu instrumento de trabalho. Então é essencialmente sobre isso que este autor trata aqui neste episódio. É muito olharmos não só para a corrida desenfreada pelo sucesso, pelo bem-estar e por conquistar e por ter beleza e por ter dinheiro e por ter tudo e mais alguma coisa, mas é permitirmos-nos dar a pausa para cuidarmos de nós e também dos instrumentos que nós usamos nesta caminhada. Exatamente. Então, assim, uma recapitulação muito rápida, porque a gente vai, né, falar mais disso na conclusão, mas o livro é dividido em blocos, né? Então, o primeiro bloco fala dos hábitos para desenvolvimento pessoal. O segundo bloco, hábitos para o desenvolvimento das minhas relações em comunidade, né? Então, o autor depois termina com essa questão de afine o seu instrumento, refine o seu instrumento. Então, uma vez que você já se preparou enquanto pessoa, como indivíduo, se desenvolveu, pensou nas suas competências, depois você aplica aquilo tudo numa comunidade, também vai evoluindo com aquela comunidade. O autor ainda mostra pra gente que o trabalho não termina ali. Não é só você se desenvolver e depois give back pra comunidade, mas é você se manter em desenvolvimento constante, porque na verdade é sobre isso que o capítulo fala, né? O desenvolvimento ele é constante, a gente nunca para de crescer, a gente nunca para de se desenvolver. E nós somos exemplos disso, né? A gente está aqui nesse privilégio de poder partilhar um pouco das nossas experiências, nossas leituras com vocês, mas a gente aprende com vocês, a gente aprende todos os dias, porque a gente realmente entende que o aprendizado, a evolução é algo constante. Eu sempre digo, olha, o processo de desenvolvimento ele deve ser intencional, deve ser constante. Porque só cresce, só se desenvolve aquela pessoa que se mantém ensinável. Só que muito mais do que aprender, muito mais do que buscar conhecimento, é esse cuidado. E o autor traz aqui 4 principais esferas da nossa vida para as quais nós devemos olhar neste processo de afinar instrumento, né? Neste processo de melhoria contínua, que é primeiro olhar
para aquilo que é espiritual, não é? Como é que é, então, este nosso estado de espírito? Como é que nós olhamos para o que é espiritual? Como é que nós garantimos que nós estamos bem com aquela paz interior? Isso é uma coisa muito importante, porque mais uma vez na corrida da vida, não é? Nós não damos por nós e nós queremos fazer tudo a correr e nós não olhamos para aquilo que é espiritual, que está dentro, que vai para além das nossas relações com outras pessoas, mas é esta busca de fato dessa questão espiritual. Outra questão que o autor traz aqui também é a questão física, não é? Como é que nós cuidamos do nosso físico? O fazer atividade física, o que é que nós comemos, não é? Aqui temperaturas nós nos expomos. Eu costumo sempre brincar, se eu pegar aqui 100 pessoas e perguntar quem usa protetor solar, quantas vão levantar a mão, não é? É uma necessidade, mas claro, as pessoas precisam entender o que é que está por de fato. Então, como é que nós cuidamos de nós, do nosso corpo, do nosso físico? Essa é uma outra dimensão importante. As outras dimensões são a mental e a social ou emocional. Mental é como que nós cuidamos do que nós pensamos. Uma vez eu estava a conversar com uma mente minha e ela disse que estava num círculo de convivência e amizade de pessoas que reclamavam muito. E quando davam por si, sentavam à mesa e reclamavam, conversavam sobre qualquer coisa e reclamavam, olhavam para os que têm melhores condições, olhavam para os que têm mais, olhavam para os problemas do país. E eu disse, olha, deixa eu dizer-te uma coisa. O que nós fazemos com a nossa mente também tem que ser intencional. Então, assim, olhando para os meus hábitos, acordei 5 horas, fiz uma oração. Decidi ler, depois decidi fazer o meu plano do dia e depois eu decidi ir tomar o meu pequeno, aliás antes, né, fazer toda a higiene, banho, tudo isso, a escutar uma música e eu decido se quero escutar uma kizomba ou se quero escutar louvor e depois eu decido ir à mesa e tomar pequeno almoço pensando em coisas programadas. Então assim, cuidar da mente é saber que nós devemos decidir que pensamentos nós temos de fazer a seleção para a positividade, não é? E depois é o social, ou também emocional, que tem toda uma questão de cuidado que é importante que nós também deveríamos ter. Então essas 4 dimensões, a física, a espiritual, mental e emocional ou social, são importantes para nós conseguirmos afinar o nosso instrumento. Eu vou passar para a Daiane também trazer aqui até alguns exemplos, porque eu sei que no teu dia a dia também tem muita coisa que tu fazes pensando nestas 4 dimensões. Com certeza. E eu acho que é importante a gente pensar que assim, exatamente como o autor fala, né? Eu vou ler aqui a frase tal qual está. Para ser altamente eficaz, você deve dedicar tempo para se renovar nas diversas áreas. E aí depois ele cita esses 4, né? Mental, física, social e espiritual. Então essa questão de se renovar, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui, porque não significa que a gente não tem essas 4 dimensões. Todos nós temos. Mas a gente não pode se acomodar com o que tem, com o que sabe, com o que vive, né? Mas a Marlena falou muito aqui em todos os episódios sobre essa questão da intencionalidade. Então, é exatamente sobre isso. Quando a gente fala que a gente tem que renovar hábitos, renovar competências, é de maneira intencional tomar atitudes, tomar decisões que venham a alimentar aqueles hábitos que a gente quer desenvolver, né? Então, vamos lá entrar aqui mais profundamente nessas 4 dimensões. Quando a gente fala de espiritual, não estamos aqui simplesmente falando de religião. Definitivamente. E é muito importante isso ficar claro, porque as pessoas misturam o espiritual do religioso, né? Nós temos a nossa religião, nós temos a nossa fé. Poderíamos aqui ficar muito tempo conversando sobre o que acreditamos, por que acreditamos. Mas não é isso, né? O espiritual é o seu espírito, é o teu bem-estar, aquilo que faz bem e passa pela fé. Independente da fé em quê. Mas as pessoas têm que ter alguma coisa na qual elas acreditam. E aquilo, normalmente, o motivo pelo qual a gente acredita, no que a gente acredita, é o que está muitas vezes por trás do nosso propósito e missão de vida, que a gente falou tantas vezes aqui ao longo desses episódios, né? Então, você cuidar do seu jardim espiritual ok, em que eu acredito, né? O que eu faço no meu dia a dia que faz o meu espírito, de novo, não falando de religião, se sentir bem, se sentir alimentado, se sentir leve, se sentir pleno, né? A Marlena falou que de manhã eu posso escolher entre kizomba e louvor, né? Eu posso escolher entre fazer uma oração de manhã ou meditar.
né? Então, depende do que alimenta o seu espírito. Mas é importante você ter muito claro que coisas fazem bem pro teu espírito, pra tua espiritualidade, que assuntos você gosta de conversar, que livros você gosta de ler, que páginas você segue nas redes sociais e o quanto elas te aproximam ou te afastam daquilo que te faz bem e que faz bem no seu espírito. Né? Exatamente. Ainda aqui sobre essa questão de espiritualidade, porque nós queremos aprofundar estas 4 dimensões. Recordo-me que uma vez estava a assistir uma palestra de um grande empreendedor, não é? Uma pessoa bem-sucedida também, e ele disse o que eu já ouvi outros grandes empreendedores dizerem, que é o seguinte: não é apenas uma questão de ter certeza de que eu vou conseguir porque eu confio em alguma coisa que eu dou como certa. Muitas vezes é como é que eu trabalho o meu espiritual. Então, não é uma questão de religião, mas é uma questão de acreditar, muitas vezes, que existe algo que é superior a tudo que está ao nosso alcance e a tudo que nós conseguimos controlar, que nos dá a convicção de que nós vamos trilhar por um caminho da vida para coisas que nós merecemos e que são maiores do que aquilo que nós temos hoje. Exatamente. Então, eu quero também deixar claro aqui, não é a religião. Então, pensa assim, era até um empreendedor que não trouxe ali absolutamente nada sobre religião para a conversa, mas ele disse: para mim, o pilar da espiritualidade é muito importante. A quantidade de desafios que eu enfrentei para construir esta minha carreira muito bem sucedida, eu tive de ter um balanço muito bom entre o mental, o físico e o espiritual, porque senão não tem hipótese. Exatamente. E eu também digo isso por mim, ou seja, eu também construí aqui uma carreira com a idade que tenho, já sou uma executiva, há um conjunto de momentos da minha vida que eu olhei para o espiritual e eu pensei: uau, como é importante. Como neste momento eu precisava acreditar nisso para seguir, né? Assim, é isso, e o espiritual é aquilo que quando o físico e o material já não te respondem ou te sustentam, é no espiritual que você se apega. Exatamente. Né? Independente de qual é a fé. Tanto que a gente tem aqui a brincadeira do efeito placebo. Sim, né? sim. Epa, tô com dor de cabeça, eu faço isso com as minhas filhas constantemente. Ah, tá aqui um remedinho, pode pirim-pim-pim, invento. Sim. E então, mãe, minha cabeça não dói mais. Exatamente. Agora há pouco estávamos aqui no setup, eu falei: já tô ouvindo o som. Não tô ouvindo, é minha cabeça que sabe que o microfone ligou. Então, o espiritual é isso, né? O espiritual é quando no campo do material parece que acabaram as alternativas, tem ainda um campo de fé, de crença, de algo que te faz bem, que ainda te leva pra frente, né? Então, acho que do espiritual... Eu acho que do espiritual é mesmo isso, eu acho que sim. Se calhar a gente passa pro mental, que eu acho que é o que mais se aproxima do espiritual, porque também se confundem às vezes. A gente falou disso também nos outros episódios, né? Com quem você anda, o que você pensa. Quando a gente falou sobre a proatividade, né? Que tipo de pensamento você permite que entre na sua cabeça. Mas mais do que isso, quando a gente fala do mental, eu quero aqui falar também do intelectual. Sim. Né? Porque a gente falou aqui muitas vezes, e vamos continuar falando, que a gente nunca para de aprender, mas a gente, de fato, a gente tem que continuar estudando o tempo inteiro, né? E uma dessas aulas aí que eu tenho feito, uma aula virtual que eu comprei, a professora fala muito de vez em quando a gente sair do campo da aprendizagem comum. Então vamos lá. Eu e Marlena somos executivas de recursos humanos, a gente trabalha com desenvolvimento pessoal. É muito óbvio que a gente consome muito livro, muita coisa sobre desenvolvimento pessoal, né? Mas de vez em quando é interessante sair disso e estudar uma coisa totalmente random, totalmente nada a ver com isso. Ver uma série que não é tão parecida com as que eu costumo ver, sabe? Ler um livro que é diferente, porque isso aguça também a questão da criatividade. Abre a minha esfera de pensamento, de entendimento para outros campos que eu posso até não achar interessante. Eu não gosto de ficção científica, por exemplo. Sim. Não é um tema nem de filme, nem de livro que me atrai. Mas de vez em quando eu paro e vou ler, às vezes nem leio o livro completo. Mas leio uns 3, 4 capítulos de ficção científica, assisto o filme, meu marido adora filme de ficção científica, assisto com ele e pronto, me dá uma perspectiva diferente. Às vezes eu faço link com uma coisa que eu nem imaginava, mas com outro livro que eu li. Então aquilo também alimenta o meu intelecto, alimenta a minha esfera mental, né? E neste campo do mental, uma coisa que eu particularmente aplico é o explorar, né? Então assim, explorar livros, que a gente aprende, tem esta questão do mindset,
tira-nos da zona do conforto, mental mesmo ainda, não na prática, mas mental mesmo. Desafia os nossos paradigmas, a forma como nós vemos o mundo, e para além disso é explorar o que é físico. Eu adoro viajar. E o viajar tem esta questão do explorar, o conhecer para além das telas, o conhecer para além da fotografia, experimentar outras culturas, experimentar outras realidades. Pode parecer que não, às vezes algumas pessoas não conseguem ver a ligação disto, mas tem tudo a ver sobre como é que a gente projeta a nossa mente, que tipo de modelos mentais nós temos, com que lentes nós vemos o mundo, não é? Pensa numa pessoa que nasceu e cresceu numa aldeia fechada sem mar e nem faz ideia de que existe o mar. Quando aquela pessoa viaja para algum outro lugar e olha para o mar, que foi com a gente para Xai-Xai, né? Exatamente. Primeira vez que viu Primeira vez ela nasceu, cresceu em Tete, o máximo que ela viu foi o Rio Zambeze, que ela consegue ver onde começa e onde termina. Fomos à praia de Xai-Xai com ela e foi um encanto. E essa pessoa mudou? Claro que essa pessoa mudou a perspectiva, conhecimento, o que acha sobre a vida, e tudo isso muda. Ou seja, para mim a questão do mental, também para não ficar ali presa a uma bola e poder de fato sair da caixa, também tem muito essa questão de explorar. O que tu exploras? Das viagens, dos livros e das outras pessoas. Tem tanto para partilhar, para nos ensinar. Com certeza. Sim. E das viagens, eu acho que um contraponto que eu quero fazer aqui é que você não precisa pensar em viagem para um outro país, para um outro continente, porque senão as pessoas voltam para aquela posição de vítima, né? Sim. Eu não mudei, eu não evoluí porque eu não tenho dinheiro para viajar. Exatamente. E não é isso. Eu lembro que a gente vai falar mais pro final desse episódio, né? A forma como eu e a Marlena, cada uma de nós costuma fazer a nossa planificação anual e tudo. Uma das coisas que eu faço lá em casa e faço com meu marido pronto, em termos de viagem, explorar, a gente planifica sempre, né, o que a gente quer conhecer naquele próximo ano. E quando a gente voltou para Maputo, porque a gente já tinha morado aqui, saiu, voltou, a gente colocou, olha, vamos explorar os arredores de Maputo. Não necessariamente sair do país constantemente, mas vamos... E até por isso que quando a gente queria gravar os podcasts, muitas vezes eu falei, minha amiga, não, tô viajando. Exatamente. Tô aqui do lado, tava em Belene, tava em Ponta, tava em Chidenguele, tava aqui perto. Mas a gente colocou, de fato, no nosso planejamento familiar, que a gente quer viajar mais, a gente quer conhecer mais, a gente quer explorar. E esse explorar, vou até abrir mais o espectro aqui, porque se ainda viajar pra província ao lado, ou sei lá, pro distrito ao lado, pode parecer difícil pra você, às vezes explorar é sentar num lugar diferente. Eu costumo pegar o autocarro, sempre sento do lado direito. Não, amanhã eu vou sentar do lado esquerdo. Exatamente. E eu quero ver como é que é a perspectiva de quem tá do lado esquerdo, né? No trabalho eu sempre chego daquele jeito, faço primeiro o meu café. Hoje eu vou fazer diferente. Vou passar em outro piso, vou cumprimentar os colegas, vou fazer café em outro lugar. Exatamente. É mudar o tempo inteiro, porque isso te dá outra perspectiva, outra forma de ver as coisas. E assim você aprende também. Exatamente, né? Pronto. Eu acho que também tem aqui a questão da outra vertente, que é a física, que eu acho que vale a pena nós falarmos. Quando o autor traz aqui a questão de afinar o instrumento, ele também coloca bem claro, cuide de si, porque nós também somos instrumento do nosso próprio trabalho. Todo o exercício físico, todo o exercício mental, toda a questão emocional que está envolvida. Quando nós fazemos um projeto, quando nós damos um feedback, quando nós fazemos uma reunião, quando nós fazemos uma palestra, seja o que for, tem todo um esforço físico, mental, que está ali associado. Então, afinar o instrumento é também cuidar de si. Eu sou uma pessoa workaholic, eu assumo isso, pronto, eu sou. Não vejo mal. Eu sei que sou assim, eu consigo pôr as minhas barreiras, eu consigo gerir expectativas de quem está ao meu redor, mas eu trabalho muito. E eu gosto, ainda bem que eu trabalho com o que eu gosto, não é? Mas eu não dispenso essa questão de afinar o instrumento. Porque afinar o instrumento é eu saber. Então, até a que horas eu posso trabalhar no dia, meio de semana? No final de semana eu vou trabalhar ou não, a que horas? Com que duração de tempo? E a que horas eu vou descansar? Quantas horas por dia eu vou dormir? Exatamente. Há estudos muito claros sobre a importância do sono para a retenção do conhecimento, não é? E até para prevenir o desenvolvimento de doenças, não é? Tem um TED Talk, já passando aqui a publicidade, mas mesmo vocês podem ir ver, porque nós estamos aqui também para ensinar, não é? E para partilhar o que nós sabemos. Vocês mesmo podem ir ver, que é sobre isso, que é mais superpower.
E fala muito sobre essa questão do sono e da importância do sono e da importância de dormir 7 horas. Então, assim, 7 horas pelo menos, pode dormir 8, que é até desejável, mas é algo que também está ali no afino o instrumento, no cuidar do físico, que eu também não abro mão. Depois tem outras questões como atividade física que eu faço, alimentação muito bem feita, entre outras coisas, né? E eu posso dar um spoiler de novo, né? O próximo livro que vamos abordar fala um pouco sobre essa questão do afinar o instrumento, né? E fala do sono, fala dos hábitos, né? É um pouco voltado para essa esfera mais física, né? De como cuidar de hábitos que venham alimentar o nosso físico. Mas me debruçando mais aqui sobre essa esfera física, se calhar é uma das que eu mais posso falar, porque... Se calhar vou levar um pouco de tempo aqui pra explicar isso, mas nos episódios anteriores eu falei muitas vezes que eu passei por uma mudança de estilo de vida, né? E preciso falar aqui, dar um pouco mais de detalhes nisso, porque foi algo que mudou a minha vida, inclusive profissional. Então acho que é muito importante a gente falar disso. Eu perdi 15 quilos, né? 2, 3 anos atrás e venho me mantendo, e ultimamente resolvi virar atleta ainda por cima. Então isso trouxe pra mim ainda mais alguns desafios. Mas o que aconteceu nessa minha mudança de estilo de vida? Foi mudar a alimentação. Quando a gente vê alguém que a gente olha assim e acha que é saudável, né, a gente acha que é dieta alimentação. Não, e é isso que eu quero falar, porque a mudança do estilo e o foco nessa parte física é tão importante, né? O que eu tive que fazer? Mudei a alimentação? Mudei, mas aprendi a gostar do que eu como agora, que é um ponto importante que conversa com a esfera mental, né? Porque a pessoa que, agora eu quero mudar, mas sinto tanta falta do meu pão, tanta falta da minha bolacha, aí faz aquilo forçado, fica pesado, fica difícil, não consegue continuar. Então, tive que mudar minha mentalidade para gostar de coisas que eu como agora. Atividade física, sem dúvida. Sono, mudei meu sono. Eu tenho horário certo para dormir, eu não aceito dormir menos do que 7 horas, salvo raríssimas exceções, né? Água, eu tenho a quantidade de água que eu quero beber no dia, né? E alguns hábitos que, pronto, né? Leitura e tudo, que alimenta o intelecto, alimenta o espiritual. Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Isso pra mim virou uma prioridade. E ao virar prioridade, eu tive que equilibrar o cuidado com o meu físico, a minha esfera física, com o cuidado com a minha carreira. Porque eu também sou workaholic, eu também me preocupo com a minha carreira. Se deixar o trabalho, eu viro à noite. Mas isso não pode ser desculpa para eu não cuidar dessas 4 esferas, né? Então eu tô falando aqui mais do físico porque é onde eu mais mudei meu estilo, mas o tanto de coisa que eu tenho para fazer na minha vida, seja pessoal ou profissional, não pode ser desculpa para eu não cuidar do meu intelecto, não pode ser desculpa para eu não cuidar do meu físico, não pode ser desculpa para eu não cuidar do meu espiritual, da minha família. A gente tem que equilibrar. E como a gente falou em outro episódio, vai ter um dia que eu vou sentir que eu cuidei mais de um do que de outro. Exatamente. No outro dia eu balanço, né? Mas a gente não pode ficar nesse papel de vítima de nós mesmos. Porque nós mesmos é que tomamos a decisão de priorizar uma coisa e não a outra. Então nós que somos responsáveis pelo que a gente conquista no final das contas, né? E ainda nesta questão do físico, eu quero trazer aqui também algo que o autor trouxe até em vários destes hábitos repetidamente, que é a combinação entre a produção e a capacidade de produção. Né? Então é assim, a produção é este exercício, não é? Pronto, nós estamos aqui, produzimos, trabalhamos, vamos atrás das coisas, mas qual é que é a capacidade? Se nós pensarmos em nós, seres humanos, não em máquinas para já, é este cuidado. Então, nós só conseguimos garantir a eficiência ao máximo se nós estamos bem para produzir, mas conseguimos manter a nossa capacidade de produção fazendo a manutenção. O que é a manutenção? É o descanso, é a alimentação, é a atividade física, é o cuidado mental, o cuidado emocional. Essa é a manutenção. Eu, como a máquina do exemplo que eu dei no início, não é? Estou ali a tentar serar uma árvore por 5 horas, e se eu parasse para verificar o óleo, para afinar o instrumento, afinar ali a cera, e se eu parasse para deixar arrefecer o motor, não é? Porque às vezes é isso, é a mesma coisa com a máquina, mas é a mesma coisa com pessoas. Assim como a máquina tem que arrefecer o motor, tem que afiar a lâmina, deve ver o óleo, se está tudo bem, a pessoa também. É o beber água, é o descansar, é largar o celular de noite só para descansar
cansar a vista. Exatamente. Sabe? Assim, você precisa se renovar, porque senão se renovar, baixa a capacidade de produção. É isso. E não só, eu acho que a leitura que eu fiz dessa parte, né, que você está falando, é também conhecer a si próprio, conhecer seus limites, Sim. né? Tudo, qualquer questão de desenvolvimento, começa por conhecer a si mesmo, né? Então, assim, nisso eu e a Marlena somos muito parecidas, somos muito dinâmicas, né? Fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas tem pessoas que têm um ritmo diferente, têm um ritmo mais lento, é mais perfeccionista, prefere levar mais tempo fazendo sua coisa, então às vezes produz menos coisas ao longo do dia, o que também é maravilhoso, porque produz menos, mas produz com excelência, né? Então também é importante você se conhecer a si próprio, entender os seus limites, né? Vamos lá, eu falei aqui que eu não aceito dormir menos de 7 horas. Tem gente que dorme 5, 6 e fica bem, acorda bem disposto no dia seguinte. Conheça o seu limite. Tem gente que 8 horas não é suficiente, tem gente que precisa de mais. Conheça o seu limite. Então tudo aqui a gente está dando exemplos, né, de como a gente faz, mas antes de olhar pra gente, de repente, como uma inspiração e querer fazer igual, é importante você recuar de novo. Assista os episódios anteriores, conheça-se a si mesmo, né, pra então entender quais são aquelas mudanças que você tem que fazer. Qual é a parte aí do seu instrumento que você precisa refinar? Não é copiar o do outro, né, mas renovar, melhorar aquilo que você já tem. Exatamente. E acho que falta uma esfera. Uma dimensão, que é social. Que é a social, exatamente. Então, pronto. Aqui eu vou também recuar um pouco, porque, como eu disse, este hábito, ele traz esta bagagem de outros hábitos que nós já fomos falando nos outros episódios, não é? E aqui eu quero trazer a questão de como é que nós olhamos para a nossa comunidade, para a nossa esfera, para os nossos amigos, para as pessoas com as quais nós convivemos. Isso é muito, mas muito importante. Há um livro, Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, que traz lá esta questão das diversas relações que nós temos com várias pessoas, e ele fala lá da teoria dos contornáveis e os incontornáveis, né? Existem aquelas pessoas que fazem parte do nosso ambiente social que nós podemos contornar. Uma pessoa que eu conheci na rua, não nos demos bem, vou nem sequer me estressar, simplesmente não tenho qualquer relação com aquela pessoa, vou contornar, vai ser vou cordial, seguir com a vida, vou ser cordial, mantendo respeito, como dizemos nós mulheres, não descendo do salto, né? Mas tá tudo bem, não preciso voltar a ter com aquela pessoa, não preciso me reconectar com aquela pessoa, sigo com a vida. Por existem os incontornáveis, não é? São aquelas pessoas que, gostando ou não, nós devemos conviver. E onde que está aí a questão social? Até para o social fazer o casamento perfeito com o emocional. Primeiro, colocar os amigos todos, as relações todas nas gavetas certas, como já tínhamos dito. Não temos estresse, sabemos com quem contar, para que momento, com quem queremos estar, em que momento, mas prestar atenção aos incontornáveis, não é? Vou dar aqui exemplo do cunhado. Nada contra os meus cunhados, que eu até tenho um bom cunhado. Nada contra os meus cunhados, que eu tenho um bom cunhado. Mas alguém que não se dá bem com o cunhado, pensa, né? Mas deve conviver com aquela pessoa, faz parte do seu social, faz parte das suas relações. Então aqui é importante trazer ao de cima essa questão da inteligência emocional também, para poder pensar, olha, eu tenho que conviver com essa pessoa, tudo bem. Faz parte do meu social, tudo bem. O que eu posso ceder? O que eu posso ceder e não cair em estresse, né? Eu tenho que estar com essa pessoa de vez em quando, sim, é incontornável, que eu posso ceder. Às vezes é um colega, né? Eu digo, quando é o chefe, às vezes também pode pedir demissão e sair. E olha aí o DRH falando, mas é verdade, há chefes que demitem pessoas, né? Mas, dando aqui o exemplo do cunhado, é uma pessoa que está no seu social, com quem você deve conviver, muitas vezes não se vitimizar, voltamos aqui à proatividade. Aquela situação já está lá, como é que eu reajo? Minha autoconsciência, com que energias eu decido colocar nisto? Às vezes até numa provocação, né? Você que diz que energia eu decido colocar numa provocação. Tem que escolher as suas batalhas. Tem que escolher as suas batalhas, não é? Então, assim, ainda no social, também, principalmente para nós que trabalhamos, e trabalhamos muito, temos uma vida corrida, né? É a prioridade que nós devemos dar para isso, não deixar de lado. De um todo, né? Os momentos com os filhos, o momento com o parceiro, o momento com os amigos,
a viagem, as caminhadas. Então, tudo isso que está no nosso social joga muito para nós também conseguirmos ter esta carreira muito bem sucedida. E algo que eu pensei também quando li, pensei numa abordagem diferente do social, que é a intencionalidade do networking. Sim. Né? Que eu acho que é importante. Eu, particularmente, o meu natural, o meu automático não é do networking, né? Mas eu preciso colocar intenção nisso. E eu faço porque é importante para mim, para minha carreira, para meus contatos e etc, né? Agora, você proativamente e intencionalmente ir atrás das pessoas que você acha que são interessantes ter na sua rede. Sim. Porque você quer aprender com elas, você quer desenvolver parceria com elas, quer trocar ideias, não sei. Mas hoje em dia existem tantos eventos de networking para todo lado, para todos os fins que você possa imaginar, né? Então é importante a gente também, de novo, a gente não está nessa vida passeio. Tudo que a gente faz tem que ser com intenção, tem que ser com estratégia. Então, a gente pensar muito bem para que tipo de convívio eu vou, quem vai estar nesse convívio. Não é, de novo, quando a gente falou lá no episódio anterior, não é você deixar de ter o teu convívio, o teu chilling com os teus amigos. Isso se mantém. Nós temos nossos momentos também. Mas há outros convívios que é importante você entender quem vai estar lá. Que proveito eu posso tirar daquilo, né? Como é que eu tenho que me portar? Fulano vai estar lá, deixa esse cara eu estudar um pouco quem é esse fulano, né? Então, essa esfera social também é algo que é construído e tem que ser constantemente refinado, né? Não é porque você conhece a pessoa ABC, o líder ABC, que pronto, já tá tudo bem, sou costas quentes, né? As pessoas às vezes pensam nisso. Pra mim tá tudo bem porque eu conheço fulano, vai me resolver o problema. Não é sobre isso. E que diferença tão grande das costas quentes com networking, né? É completamente costas diferente. Costas quentes é um contato que está numa determinada posição e te dá uma determinada vantagem. Networking é relação. Exatamente. Que relações eu estou a construir para alavancar a minha carreira. É como se esteja intencional. Investir tempo nisso. Às vezes eu até brinco e eu digo, sim, eu sou interesseira, né? Assim, mas não é interesseiro a mal, seja interesseiro a bem. Para a minha carreira. E acima de tudo, pensando sempre na relação ganha-ganha. Uhum. Porque o networking é relação. Se eu quero explorar algo de alguém, também tenho que me preocupar em pensar o que eu tenho para oferecer para aquela pessoa. Exatamente. Os dois lados têm que sair ganhando, né? Isso. Então, ainda que nessa questão social, eu quero agora trazer para o local de trabalho, para quem é estudante, para a universidade, por aí vai, para aquele ambiente em que é o ambiente de aprendizado, é o ambiente em que você está lá todos os dias com pessoas que você não conhecia, na maior parte das vezes até se encontrarem naquele lugar e que trabalham todos para um propósito parecido, que é o propósito organizacional antes do pessoal, não é? Então, o que é o social aí? Que muita gente também, muitas vezes me questiona, mas Marlena, como é que eu devo me portar? No local de trabalho eu devo ser amigo de todo mundo? No local de trabalho eu devo rir com todo mundo? Eu devo abraçar todo mundo? Então eu quero aproveitar essa deixa de falar de social para trazer isto mais virado para o local de trabalho. Nós não vamos ao trabalho para sermos amigos das pessoas. Pode surgir uma amizade? Pode. A minha Daiane começou no trabalho. Hoje já vai lá mais de 13 anos, estava me a contar, não é? Então, pode surgir uma amizade? Pode, mas não tem de levar os colegas para dentro de casa. Não tem de estar preocupado em ir para a casa dos colegas. Exatamente. Mas tem de estar preocupado em ter momentos de convívio social com aqueles colegas? Sim. Porque isso ajuda no processo de team building, processo de construção de equipe, processo de confiança, quando as pessoas conhecem mais o teu lado pessoal e podem participar de momentos sociais da tua vida, abre espaço para maior confiança, você relaciona-se facilmente, consegue com facilidade ir pedir aquele e-mail, aquele relatório, mas assim, no local de trabalho, nós vamos para trabalhar e para garantir a produção que é esperada. Mas o social ele é importante para se ter boas relações com aquelas pessoas. São habilidades de relacionamento interpessoal, exatamente, né? Que são necessárias. Exatamente. Agora, eu acho também, foi bom você falar dessa questão do ambiente de trabalho, porque mesmo essa questão do interesse que a gente brincou aqui no networking, a gente tem que saber usar isso no trabalho também. Sim. Porque eu, como RH, tem às vezes o meu colega, não sei, que é procurement, não sei, mas em algum momento eu preciso de alguma coisa dele, ele precisa de alguma coisa de mim. Pro bem do trabalho, pro processo do trabalho. Então eu tenho também que ter essa habilidade do networking, nesse networking que a gente fala de eventos externos, a gente tem que saber no trabalho também como abordar, eu vou para uma reunião, quem vai estar lá,
tem um processo meu que está engargalado já há 2 semanas e a pessoa que vai tirar do gargalo está naquela reunião, deixa eu me preparar para aquela reunião, né? Então, por isso que o tempo inteiro a gente tem estado a dizer aqui que esses assuntos se cruzam, não tem só a ver com a vida no trabalho profissional, mas o profissional se reflete lá fora e o lá fora se reflete no profissional, né? Exatamente. Pronto. Se calhar, então, agora nós até podemos ir para a parte mais de conclusão do livro, né? Acho que sim. O autor traz. Não sei se queres trazer alguma outra reflexão. Bom, se calhar um link entre o fecho desse hábito para a conclusão, sim, né? Tem algum momento no final do capítulo que o autor fala sobre inspirar os outros a um caminho que leva à evolução, sim, né? Porque, afinal, como a gente falou aqui, cuidamos do particular, cuidamos do coletivo, afinamos o instrumento e pronto. Para que isso tudo, né? A gente falou muitas vezes aqui da missão de vida, mas ele deixa esse convite, e nós queremos deixar para vocês também esse convite de que a sua missão de vida esteja voltado para ajudar o outro também. Porque senão não faz sentido nada que a gente está falando aqui, né? Exato. Em muitos momentos, quando a gente falou do ganha-ganha, a gente falou sobre essa questão de fato criar um ambiente que todos saem a ganhar. Não é você acumular louros, méritos, dinheiro, riquezas e tudo mais só para você, né? Então, quando você passa por todo esse processo de desenvolvimento pessoal e depois você ainda se preocupa em continuar afinando seu instrumento, isso de alguma forma tem que ser usado para levar a evolução do outro, para você mostrar para o outro que você acredita nele, que você está aqui para lhe ajudar. E quando você faz isso, quando você melhora de alguma forma a vida de quem está ao seu redor, aquilo volta para você também, né? Quando você ensina, você também aprende. Quando você ajuda, você também é ajudado, né? Então, isso aqui linka um pouco com o nosso próprio propósito, sim, de vida, né? E por que a gente criou um podcast, né? E a gente estava brincando, gente, a gente tem que fazer investimento para isso aqui acontecer, né? De forma bonita, com qualidade, de forma profissional, temos que investir. Estamos recebendo alguma coisa em troca? Depende do que se espera receber. Exatamente. Dinheiro? Não estamos. Mas estamos recebendo em troca o cumprimento do nosso propósito. Sim. E não tem bem maior que isso. Não. Sentir que, de fato, a gente está influenciando pessoas de uma forma positiva e ajudando pessoas a evoluírem, não tem pagamento maior que isso, né? Não tem assim. Se eu mesma digo, o meu propósito de vida é desenvolver pessoas, é isso que eu estou fazendo neste momento. Né? Então não tem assim nada melhor. Agora, também antes de passarmos para a conclusão, uma coisa que já íamos deixar escapar é que insights as pessoas devem ter sobre este último hábito. Verdade, né? Verdade. Porque nós no fim de cada um dos hábitos estamos a deixar aqui insights, coisas para vocês pensarem e até para praticarem. E neste caso em particular, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir em 4 quadrantes, vocês vão colocar em cada um dos quadrantes estas esferas diferentes que nós estivemos aqui a falar, do espiritual, mental, social e físico, e vocês vão fazer uma análise sobre como é que vocês estão em cada uma dessas esferas, o que é que precisam melhorar e, o mais importante, o que é que vão fazer a partir de amanhã. Ações concretas. Amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? Agora eu não bebo água suficiente, então eu vou calcular qual é que tendo em conta o meu peso, a quantidade de água que eu preciso beber todos os dias. Eu vou começar a beber amanhã. Assim, pensa alguma coisa para fazer amanhã. Não precisam ser 10. 1, 2, 3 para fazer amanhã. Pequena. Começa pouco a pouco. Exatamente. Né? Para afinar o instrumento. Senão depois a capacidade de produção não consegue trazer o resultado. E mais ainda, né? Eu convido vocês também, para além de tomar essa decisão e deixar bem claro qual é a ação que você vai tomar, coloca um lembrete. Coloca um lembrete para daqui a, não sei, 1 mês, 2 meses, você voltar a olhar para os compromissos que você assumiu. Muito importante. E ver se realmente você conseguiu executar, se não conseguiu, por quê, né? Se teve alguma questão que te atrapalhou e que você pode voltar a planificar. Mas não só assuma e deixe solto ao acaso. De novo, não estamos de boleia na nossa vida, né? Então você precisa planificar e depois voltar e verificar. Planifiquei, agi, não agi, por que não agi? E toma a decisão de novo, né? Até você sentir que, de fato, hábitos, eles são aprendidos com repetição. Sim. Né? Então não é apenas uma decisão que você toma e pronto, tomei, agora eu sou a pessoa que lê 20 livros no mês, no ano.
Não, você precisa começar por um. E confere. E conferir. Se você não tá conseguindo um, volta pra trás, vê por quê, toma uma atitude diferente. Exatamente. Né? E eu acho que aqui a gente acabou já começando a fazer a recapitulação. Exatamente. Mas pronto, para nós podermos estruturar esta parte da conclusão, nós vamos olhar para todo este livro pensando em 3 vitórias que nós temos. Primeiro, que é a vitória particular. A vitória particular é pensando nos hábitos que nós vamos construir, que estão diretamente relacionados à mudança de paradigma, é o que eu queria dizer, a olharmos para nós mesmos, esta questão da transformação, começar de dentro para depois ir para fora, e como é que nós podemos já aproveitar todo este conhecimento do livro para nós fazermos mudanças, olhando primeiro para nós. Por isso mesmo que é uma vitória particular. É o ser proativo, né? É uma vitória particular. Quando eu conseguir deixar de ter um modelo mental que me leva a arranjar desculpas, ao invés de arranjar soluções, pensando naquilo que eu consigo mudar, não é? Já é aí uma vitória. Então, toda essa questão dos hábitos são vitórias que nós vamos conseguindo para nós. E depois tem a questão da vitória pública. Queres falar sobre a vitória pública? Se calhar só em jeito de conclusão, ainda sobre a vitória particular, Sim. De novo, não é à toa que a gente separou esse podcast exatamente nesses blocos, né? Então, como a gente está aqui fazendo uma recapitulação, se você fala de vitória particular, a gente está falando então dos 3 primeiros hábitos, Sim. né? Então, a Marlena falou aqui muito bem do seja proativo, né? Você sair desse papel de vítima. Depois, o segundo hábito é trabalhe com o objetivo em mente. A gente falou isso repetidamente nesses episódios, né? Tenha muito claro para que você veio a essa terra, o que você quer alcançar todos os dias da sua vida. Tenha muito claro e haja com intenção para alcançar este objetivo, né? E o terceiro hábito, então, é primeiro o mais importante. Você já conhece suas habilidades, competências, você é uma pessoa de locus de controle interno, você tem muita clareza do que você quer alcançar, onde você quer chegar, então agora, mão na massa. Mas começa pelo que é mais importante, né? Isso tudo define, no final das contas, a sua esfera, né? A sua vitória particular. Vitória particular, exatamente. E aí vamos então para a pública. Vamos então para a vitória pública. A vitória pública são os elementos que estão associados às nossas relações com a comunidade e com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, quando nós pensamos em vitórias públicas, nós pensamos na questão do ganha-ganha. Como é bom eu conseguir me desenvolver ao ponto de conseguir ter relações com outras pessoas em que ambos saímos a ganhar, né? Então, eu estou aqui a dizer que a partir deste momento eu já resolvi, porque atenção, eles são ciclos, né? Começa de dentro para fora. Eu já consegui instalar e criar os hábitos necessários de conseguir conquistar essa vitória particular. A seguir, eu vou então para a esfera da vitória pública. Já resolvi o que é meu, o que me cabe, e agora sim eu estou pronta para criar relações com outras pessoas que sejam relações de valor para ambas partes. Então, recapitulando, quais são os hábitos, né, que estão relacionados com essa vitória pública? A Marlena já falou do pense ganha-ganha, né? É possível sim todo mundo sair a ganhar. Você não precisa acumular todas as vitórias apenas para você, né? Também tem, procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Disso no último episódio, né? É ouvir para ouvir, é ouvir para entender, não é ouvir para falar, não é para você fazer o seu ponto, não é para você ter a resposta final das coisas e todo mundo só executar o que você diz. Não, é ouvir porque você quer ouvir de maneira empática, né? De maneira cuidadosa para de fato entender o que o outro quer dizer. E por final, crie sinergia, porque combina um pouquinho tudo, né? Então a sinergia nada mais é do que muitas energias juntas, né? Então é você conseguir juntar isso tudo, ganha-ganha, o ouvir o outro, o que o outro precisa, o que você pode ter dele, o que você pode dar para ele, para criar sinergias positivas que tragam, no final das contas, vitória para todos. Exatamente. Então, já falamos aqui na conclusão sobre a vitória particular, sobre a vitória pública, e o último ponto é a renovação. E a renovação nada mais é do que a melhoria contínua. E como a vitória particular tem os primeiros 3 hábitos, a vitória pública tem os 3 hábitos na sequência, esta renovação tem o último hábito, que é afine o instrumento. E é o que já estivemos a falar muito aqui neste episódio, então não vou me debruçar muito sobre isso. Pensem sempre no renovar-se como melhoria contínua. Exatamente. Cresce e desenvolve quem se mantém
ensinava. Pense nas 4 esferas que nós aqui estivemos a falar e exploramos de uma forma bastante aprofundada até. Então, isso é que é a renovação, esta melhoria contínua e intencional mais uma vez. Porque o que acontece quando não é intencional, nós nos estagnamos, nós cobrimos o nosso ego, nós partimos do princípio que já somos bons o suficientes, todos os outros é que precisam de nós. Network, nós sempre vamos precisar dos outros e nós precisamos nos renovar constantemente enquanto estivermos vivos e a respirar. É isso. E nós somos seres complexos, né? Então, a gente aqui está falando de 4 esferas, porque é o que o autor traz, mas cada uma dessas esferas a gente poderia ainda mergulhar Sim. mais. E é importante a gente tentar, sempre que possível, ter um equilíbrio. Como a gente disse, tem dia que uma esfera está mais alta que a outra, mas no outro dia é o contrário. É a gente perceber que não adianta a gente focar só numa esfera. Imagina, focar só no físico. Sim. Então, eu vou ser uma pessoa muito saudável, mas não me relaciono com os outros, né? Ou então, eu vou ser uma pessoa extremamente religiosa, mas tenho a fé, mas não tenho o meu intelecto no lugar certo, não procuro evoluir, aprender novas coisas fora da religião ou fora do espiritual. Então, é importante tentar buscar um equilíbrio e entender que, como seres humanos complexos que somos, né, temos sempre margem para crescer, Sim. sempre margem para aprender. E aprendemos com os outros. Então, é muito importante essa troca constante e contínua com outras pessoas. Vamos encerrar? Vamos. Pronto, eu vou só então aqui deixar um recado final sobre este podcast, sobre todo este processo de desenvolvimento e de transformação. Algumas pessoas em casa podem estar a se perguntar, mas eu nem sequer gosto de ler. Como é que eu começo todo este processo, não é? Então, deixa eu trazer aqui algumas coisas que vocês podem de facto fazer e podem aplicar. Primeiro, que é uma coisa que eu até faço com alguma regularidade, pensem sempre sobre quem vocês estão, quem vocês são e onde é que vocês estão. Exercitem o autoconhecimento. Começa por aí. Começa pelo autoconhecimento. Escreve e vai fundo. Uma ferramenta muito boa para isso, super simples, é a análise SWOT. A análise SWOT consegue nos dizer em que campos nós somos fortes, quais é que são os campos que precisamos melhorar, que é designado como fraquezas, quais é que são as oportunidades que estão ao nosso redor, coisas até que não dependem necessariamente de nós, mas nós é que decidimos apanhá-las, e quais é que são as ameaças também das coisas que estão aqui aos nossos redores. Sempre, obviamente, pensando em algo. Então, fazer análise SWOT, focando no meu desenvolvimento de carreira, por exemplo. Então, você faz análise SWOT neste campo. E depois, nunca leu, não gosta de ler, nem sequer consegue imaginar como é que vai começar a pegar um livro deste tamanho, não é? Então, o autoconhecimento também te ajuda nisso. Há quem aprende bem lendo. Pega mesmo um livro e lê. Há quem aprende bem ouvindo. Quantos audiobooks não devem existir sobre os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes? Muitos. Então, você também pode ouvir. Ou seja, conheça-se e depois faça o caminho mais adaptado àquilo que vai ser compatível com as tuas preferências. Está tudo bem. O importante é afinar o instrumento e aprender continuamente. É isso. E respeitar o seu ritmo, como falamos aqui em outros episódios, não é? Se você vai precisar, tem gente que talvez em um mês lê isso aqui tudo. Tem gente que vai precisar de 6 meses. Tudo bem, leva seu ritmo, só que você precisa se conhecer primeiro, para entender qual é o seu ritmo, né? Mas começa, pouco a pouco. Aquele 1% cada dia que a gente já falou também aqui outras vezes. Começa pouco a pouco, se coloque em movimento, coloque em intenção e você vai ver a evolução também gradualmente acontecendo. Né? Okay. Podemos encerrar? Podemos sim encerrar. Então, muito obrigada a todos, né, por nos acompanhar aqui em mais este episódio. Vou ler mais uma vez a nossa frase, que eu não dispenso isso. Cada livro é uma nova página em branco para crescermos, para escrevermos nossa história de crescimento e superação. Minha frase da Daiane, muito focado aqui também neste podcast que nós trazemos para vocês e em todo o aprendizado que vamos aprendendo com os livros que lemos ao longo da vida. É isso, terminamos aqui o primeiro livro, né? Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas redes sociais, nossos endereços vão aparecer aqui embaixo no vídeo. E nos acompanhem nos próximos livros que virão. Teremos convidados, teremos livros, teremos muita novidade que está por vir. Obrigada. Sim. Obrigada. Até a próxima. Até tchau, a próxima. Tchau, tchau.
uma realização Fortis Filmes.